Olá amigo, olá amiga, meu nome é Denise Verri e este é o meu canal Voz e Reflexão, onde eu falo sobre livros. Hoje, além de livros, eu vou falar um pouquinho de algumas adaptações cinematográficas também, de uma série, ok? Bom, este vídeo é para fazer o meu wrap-up das minhas leituras de maio, meados de maio e junho. Como meu canal é novo, ainda estamos em julho, então eu vou aproveitar o ensejo e fazer isso agora, tá? Bom, tem dois livros aqui que já foram mencionados no meu outro vídeo, 10 dos livros mais assustadores que eu já li na vida. Se você não assistiu, confira lá. O primeiro, então, que também está lá naquele vídeo, é The Woman in Black, A Mulher de Preto, da escritora Susan Hill. Foi o primeiro livro que eu li da Susan Hill e eu simplesmente adorei. Eu assisti ao filme primeiro com o Daniel Radcliffe no papel do protagonista, Arthur Kipps, e depois é que eu li o livro. E aí o que eu posso falar para vocês da comparação, né? Tirando o comecinho e o final que eles modificaram um pouco na versão do cinema, a história acompanha bastante a do livro. Mas leia o livro, a escrita dela é perfeita. Eu virei fã da Susan Hill só de ler esse primeiro livro dela. Fizeram um outro filme, que é A Mulher de Preto 2, mas não tem nada a ver com a história, tá? Simplesmente assim fizeram, né, uma extensão, inventaram outra coisa. Eles colocaram lá que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, e vocês sabem que houve aquela... Eles retiraram as crianças de Londres, até no Nárnia também mostra isso, né? Para evacuar a cidade por causa dos bombardeios. E só que aí levaram para Marsh House, que é a casa da Mulher de Preto. Interessante, tá? É legal assistir aos filmes também, ficaram muito bem feitos, eu gosto dos dois. E aí fica a indicação do livro, tá? A Mulher de Preto, da Susan Hill. Bom, o outro, que eu também falei um pouquinho dele, é The Haunting of Hill House, que é a Assombração da Casa da Colina, da escritora Shirley Jackson. Como eu já falei lá no outro vídeo, eu só quero chamar a atenção aqui de vocês para eu vou ler duas citações de duas personagens deste livro, tá? Eu vou ler aqui em inglês e vou fazer uma tradução livre para vocês. Primeiramente, da personagem Eleanor. É uma citação que nas minhas pesquisas descobri que é uma citação do Shakespeare, que ela usa essa personagem o tempo todo. Ela diz assim: Journey ends in lovers meeting. A tradução seria: a viagem ou a jornada termina no encontro dos amantes. E aí eu fiquei pensando, né? O que significava, por que o tempo todo essa personagem estava dizendo isso? Porque essa personagem, a Eleanor Vane, ela é uma pessoa muito carente e ela fica pensando assim: no final da minha jornada, eu vou encontrar alguém que me aceite, um lugar ao qual eu pertença. O tempo todo ela fica falando essa frase, marca muito a gente. E aí no final, que eu não vou contar, porque eu gostaria que você lesse o livro, né? E a gente fica sabendo lá qual foi o final da jornada da Eleanor Vance, né? Outra citação da Theodora, que é outra personagem, ela diz assim: Don't be afraid all the time. We never know where our courage is coming from. Não tenha medo o tempo todo. A gente nunca sabe de onde a nossa coragem vem.
Eu anotei que eu precisava falar isso para vocês. Se a gente refletir, são coisas muito verdadeiras, né? Que a gente vê na literatura, mas ocorre na nossa vida também. Fizeram uma adaptação com direção do Mike Flanagan, tá na Netflix. É uma trilogia que ele se baseou assim em 2 livros, na verdade. O terceiro não é baseado em nenhum livro. Ele fez primeiro essa série baseando-se nesse livro, só que não tem nada a ver com a história, tá? Se você pensar, então eu vou assistir porque é o livro que a Denise falou lá no vídeo. Não, a história não acompanha, tá? Se você gosta de terror com jump scare, aqueles pulos que a gente dá de susto, ele é forrado, é cheio, tá? Inclusive teve um susto que eu passei que não foi um jump scare, foi um jump scare reverso. Você já teve isso? Assim, o susto foi tão grande que veio pra dentro, assim, jump scare. Eu não vou dar spoiler, tá? Só vou contar um pouquinho. É uma cena que eles estão velando o corpo da irmã na sala da casa deles. O caixão tá aberto ali, tá? Com a irmã. E eles começam lavação de roupa suja. A família começa a bater boca, brigar, tal. Aí apaga a luz, acaba a energia. Você já leva um susto por causa disso, né? E só que a questão é, depois que volta a energia, imediatamente acontece uma coisa que é aí que foi o meu jump scare reverso, que foi assim, é uma coisa tão absurda de susto que é inacreditável. Então eu não quero contar porque eu não quero estragar, né? Você pode assistir lá e depois você coloca nos comentários, ou quem quiser saber pode me perguntar nos comentários que eu falo. E o próximo eu vou falar do The Italian, O Italiano, da escritora Anne Radcliffe. Esse é gótico raiz e foi publicado em 1797. Eu li no meu Kindle também. Eu larguei esse livro e depois eu voltei, larguei de novo, voltei, porque é macarrônico, estilo macarrônico, espaguetônico, né? Fio comprido, enrolado, melodramático, né? Esses livros góticos raiz, esses primeiros, eles são bons, tem todos aqueles elementos que me agradam muito, é atmosférico, tem castelos, tem conventos, esse daqui, por exemplo, tem também, né? Mas a escrita, ela é enrolada mesmo, sabe? Quando uma coisa para acontecer demora páginas e páginas e páginas, e então você tem que ser leitor raiz também para conseguir dar cabo dele, tá? Conta sobre o Vincenzio de Vivaldi, que é filho de... ele é nobre, né? Se passa em Nápoles, a história, apesar da Anne Radcliffe ser inglesa, ela ambientou a história em Nápoles. Ele é um rapaz nobre que se apaixona pela Helena de Rosalba. E aparentemente a menina não tem nada, então a mãe dele, que é marquesa, já se opõe e faz o inferno na vida dos dois para separar, para não deixar que o casamento ocorra. E tem muita reviravolta. E no final deu tudo certo, se você tiver coragem, então você pode ler aí o Italiano, da Anne Radcliffe. É uma boa, assim, uma boa indicação para quem quer iniciar com os góticos, primeiros romances góticos. Bom, agora eu vou chegar na cereja do bolo, que são os seguintes livros. Rebecca, da Daphne du Maurier, eu acho que é assim que fala. Ela era inglesa, mas a família
francesa, né, descendente de francês. Ela nasceu em Londres e foi criada na Cornualha, em Cornwall, que é o sudoeste da Inglaterra. E inclusive a paisagem da Cornualha aparece bastante nos livros dela, inclusive em Rebeca, tá? Vou falar um pouquinho de Rebeca. Foi lançado esse livro em 1938. Personagens. A narradora e a mocinha da história é a segunda senhora de Winter. Maxim de Winter é o marido dela. A Rebecca, né? A Rebecca de Winter é a primeira esposa do Maxim, falecida. Senhora Danvers, que é a governanta, ela é uma das personagens mais detestáveis da literatura. Ela irrita, ela dá um ódio essa mulher. Frank Crowley é o administrador da propriedade de Manderley, né? Beatrice Lacey é a irmã do Max. E o Jack Favell é o primo da Rebecca, outro detestável também. É uma narrativa, gente, totalmente envolvente. A escrita dela é impecável, fluida. A sensação que dá na gente é que a Rebecca, mesmo ela tendo morrido, parece que a presença dela tá ali constantemente na casa e não desgruda, uma coisa assim. Tanto é que o nome do livro é Rebeca. Essa segunda esposa, que é a senhora de Winter, é um tipo de personagem que dá vontade de você entrar ali no livro, pegá-la pelos ombros e dar uma chacoalhada nela e falar: acorda, minha filha. Por exemplo, o que acontece? Na primeira manhã dela na casa, ela vai para a biblioteca e tá frio. E ela chama o mordomo e fala pro mordomo acender a lareira. E ele fala: a senhora de Winter, que é lá, a Rebecca, ela não ficava nessa sala de manhã. Então, nós nunca acendemos a lareira nessa sala de manhã. Ela ficava na sala matinal, onde a lareira é acesa. E em vez dela falar: não, mas agora ela morreu e agora quem manda aqui sou eu, não, ela obedece. Então, dá raiva dela, assim, que o tempo todo ela deixa até os empregados mandarem nela, sabe? Dá um negócio assim, né? E é interessante que essa personagem, apesar dela ser a principal, a narradora, ela não tem nome. Então, olha só, a desimportância dela é tamanha, pelo menos ela, é o jeito dela se achar, não é que ela é desimportante, mas ela se acha tão insignificante que ela não tem nome. Como assim não tem nome, Denise? Ela não tem nome, gente. Ela é a senhora de Winter. Qual o nome dela de solteira? No livro não traz. E não é à toa, né? A escritora maestralmente fez isso de propósito. Então, assim, gente, é um livro que vale a pena. Eu li no meu Kindle. Eu coloquei esse daqui para vocês verem a capa, lindíssima, né? Meu sonho de consumo, não tenho ainda, quero ter este livro da Dark Side, publicado pela editora Dark Side Books, que deve ser maravilhoso, né? Como os livros deles são impecáveis, né? Quando eu terminei de ler Rebeca e eu gostei muito, eu descobri, acho que foi no Kindle que veio a fotinho do livro chamado Mrs. de Winter. Aí eu olhei, ué, tem um livro chamado Mrs. de Winter? Tem um livro com o nome da personagem lá no livro Rebeca? Aí eu li a sinopse, enlouqueci. E o bom do Kindle é que você clica no botão e baixa na hora, né? Não tem que ficar esperando nada. Li o livro, tá? E aí, depois eu pensei, ué, mas
É outra escritora, é outra escritora. Sabe quem escreveu Mrs. De Winter? Susan Hill. Lembra dela que eu falei dela? Eu já falei dela hoje. É a escritora da Mulher de Preto. Então, o que aconteceu? E esse Mrs. De Winter foi publicado em 1993. Então, deixa eu voltar um pouquinho para o Rebecca. Gente, Rebecca tem um final. Deixa eu pensar numa palavra aqui. É retumbante. O final é assim. Sabe aquele final? Você termina, aí você vira a página e não tem mais nada, aí você volta e lê de novo. Nossa, acabou. Ah, nossa, acabou sim. Meu Deus do céu. Que é isso? Final retumbante. Acabou ali, né? E aí você pensa, meu Deus, então eles vão ter que, as personagens vão ter que seguir a vida depois desse fato, que eu não vou contar para vocês, que vocês vão ler o livro. E aí o que acontece? Vários escritores pediram para a família, os descendentes da Daphne du Maurier, missão para escrever uma continuação para o livro Rebecca. E eles não deixaram. Até que a Susan Hill pediu e eles deixaram. E ela escreveu, então, a continuação de Rebecca. Com isso, ela mostrou pra gente o que tanto a gente fica pensando quando a gente lê a última página do livro Rebecca. E agora? Então, ao ler Mrs. De Winter, você vê, agora, então foi isso. Bom, a citação da Mrs. Danvers, tá? Que é a governanta. Do you think the dead can come back and watch the living? Você acha que os mortos podem voltar e ficam observando os vivos? Mais ou menos isso. É um livro de fantasma? Não sei, talvez. Não vou contar, porque, né, eu quero que vocês leiam, pelo menos Rebecca. Porque, sabe o que eu descobri? Eu fui pesquisar a imagem do livro para colocar aqui para vocês em português e não tem. Esse livro nunca foi publicado aqui no Brasil. Então, editoras do meu Brasil Baronil, vamos publicar A Senhora de Winter, né? É o segundo vídeo já que eu falo deste livro, hein, gente? E livro poderoso. Cereja do bolo desse vídeo, hein? Bom, que mais? Falta só um para terminar, que é um livro que eu deixei aqui pro final, porque ele não é um livro de ficção. É uma psicanálise dos contos de fadas do escritor Bruno Bettelheim. Esse ano está fazendo 50 anos que foi publicado. É um tratado sobre a influência dos contos de fadas no desenvolvimento intelectual e moral das crianças. Por que eu gostei bastante deste livro? Apesar de não ser da minha área, eu sempre me interessei bastante sobre psicologia, psicanálise, coisas da mente e tal. E gosto muito, sou muito fã de contos de fada. Então, foram duas coisas assim que me atraíram num livro só. Basicamente, o que ele defende o tempo todo aqui no livro? Que os contos de fadas, eles não servem só para entreter as crianças. Então, a criança, ela tem aqueles instintos, né? Porque nós somos animais, né? Racionais, se bem que tem gente que nem tanto, mas enfim. Somos animais, temos instintos animalescos, né? Que nem sempre nós nos orgulhamos deles, certo? E então, através do conto de fada, tudo bem ter esses sentimentos, porque a criança acaba externando esses desejos, esses sentimentos que o nosso subconsciente corta, tranca, né?
e ela vive, então é possível viver esses sentimentos pelos contos de fadas. Ele diz assim que a criança ela se identifica muito com o personagem principal da história e ela sente a tristeza e no final ela sente a vitória que é do herói, acaba sendo dela mesma, porque ela tem uma identificação com esse personagem. É muito interessante, muito interessante. Vou falar para vocês aqui quais são os contos que ele analisa. Na parte 2, é só análise dos contos. Então a gente tem o João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, João e o Pé de Feijão. Depois ele fala da Branca de Neve, Caixinhos Dourados e os Três Ursos, A Bela Adormecida, Cinderela, e é isso, tá? E depois o ciclo de contos de fadas do noivo animal. Do noivo animal é o sapo, né? Que a moça joga e vira príncipe, ou a Bela e a Fera, né? Gostei bastante e achei muito interessante como ele critica o Charles Perrault, que é, deixa eu ver aqui, uma das coisas que eu marquei, ó. Perrault reduz Cinderela a uma fantasia saborosa sem quaisquer implicações para nós. E é assim que muitos querem ver a história, o que dá conta da ampla aceitação de sua versão dela. Então, o Charles Perrault transcreveu, modificando muitos contos de fadas que originalmente tinha umas coisas muito, muito cruas, mutilação, sangue, morte. O Charles Perrault, ele era da corte do rei Luís XIV da França. Então, ele teve que fazer essas alterações porque era para não ofender as damas da corte. Então, ele pegou esses contos, tirou toda essa parte feia, embelezou, vamos dizer assim. E o escritor aqui, o Bruno Bettelheim, ele critica muito isso porque ele tira a razão de ser do conto de fada quanto ao efeito que dá na criança, entenderam? É o efeito Disney, né? E depois, os irmãos Grimm, que são muito famosos também e que nasceram uns 80 anos depois da morte do Perrault, eles pegaram esses contos e transcreveram, voltando um pouquinho para aquelas origens mais cruas que eu falei para vocês. Então, aquela parte da Cinderela, por exemplo, que tem as irmãs, as mutilações dos pés das irmãs, que elas cortam o dedão fora, não sei se vocês sabem, cortam o calcanhar fora para fazer o sapatinho caber. Essa versão dos irmãos Grimm, né? Ele também critica o Hans Christian Andersen, que é o dinamarquês, escritor de contos de fada. Então, conto de fada, assim, não é bem conto de fada. A diferença do Hans Christian Andersen é que ele não transcreveu, né, contos de fadas que já existiam. Ele inventou. Então, a Pequena Sereia dele, o Patinho Feio, né? E o Bruno Bettelheim fala aqui que não são contos de fadas, não eram para ser considerados contos de fadas. E ele me convenceu, eu concordo com ele, vou falar para vocês um exemplo, tá? Ele escreveu o Patinho Feio, então todo mundo conhece a história do Patinho Feio, né? No final, era porque ele não era pato, ele era um cisne, por isso que ele era diferente. E ele era diferente porque ele era de uma outra espécie, né? Ele era mais bonito por causa disso e tal.
Então lembra que eu falei que o Bruno Bettelheim, ele fala que a criança ela se identifica com o herói? Como é que ela vai se identificar com o patinho feio se chega no final e ele não é pato? Mas no final ela continua sendo gente. E sem contar que quem conhece as histórias, a maioria, um final muito triste, não dá nada certo, o herói ali morre, então não tem, não há identificação possível com a criança. A criança, muito pelo contrário, ela vai ficar assim, frustrada e triste de ler o final dos contos do Hans Christian Andersen. Mas voltando ali à psicanálise, tem uns psicanalistas modernos que criticam o Bruno Bettelheim. Eu não entendo muito bem, porque eu não sou dessa área. Eu só estou passando para vocês a minha impressão como leitora deste livro aqui. Eu indico, porque eu gostei bastante, eu achei muito interessante. A mim ele me convenceu das suas teorias, tá? Ó, já tava esquecendo, que eu falei que eu ia falar um pouquinho mais de cinema, né? Voltando pra Rebeca, voltando pra cereja do bolo aqui, ó. Tem uma versão cinematográfica de 2020, está na Netflix, ou pelo menos estava um tempo atrás, com a Lily James. Linda, maravilhosa, adoro ela. Ela, além de linda, é ótima, né? A Lily James é a segunda Senhora de Winter. E recentemente assisti, procurei aqui no YouTube, achei uma versão de 1940 do Alfred Hitchcock, com o Laurence Olivier e a Joan Fontaine. Linda também, linda, maravilhosa. E esse filme ganhou o Oscar de melhor filme. Também encontrei ali a Judith Anderson, que está no filme da Agatha Christie, versão, né? E Não Sobrou Nenhum, que eu assistia quando era adolescente, passava na TV Cultura de quando em quando, e aí eu me esbaldava de assistir. Hoje você acha aqui no YouTube também, E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Então a Judith Anderson é a Mrs. Danvers, odiosa Mrs. Danvers, e no da Agatha Christie ela é Emily Brent, é uma das tantas lá que foi eliminada ali na história. Muito bom. Eu acho que é isso, gente. Bom, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho, manda adiante para quem você acha que possa gostar deste conteúdo. E foi uma satisfação enorme fazer esse vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Tchau!